2025 foi o ano dos animes dominando as salas de cinema, né? E isso daí já é um pouco óbvio quando dois dos grandes filmes de animação do ano são baseados em séries de anime shounen, né? Não que teve só esses dois, teve outros também, teve Jujutsu Kaisen, que teve um filme que meio que repete a segunda temporada, teve alguns outros filmes de anime lançados também, mas dois filmes de anime conquistaram 2025. O primeiro deles, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Castelo Infinito, que inclusive entrou no top 10 de maiores bilheterias do cinema de 2025. Bizarro, velho. Um filme para maiores de idade e que é, tipo, não é um filme americano e conseguiu fazer esse dinheiro todo. Surpreendente. E o outro filme foi Chainsaw Man, Arco da Reze, que inclusive eu já tinha assistido a primeira temporada, então eu pensei, talvez eu vá assistir esse novo filme. E aí eu fui assistir e um pouquinho atrasado, né, só alguns meses, mas estou aqui para trazer minha opinião sobre o filme. E antes de falar sobre o filme especificamente, eu gostaria de comentar um pouquinho mais sobre a primeira temporada para quem não viu meu vídeo sobre a primeira temporada que tem no canal, vou deixar o link na descrição. Mas lá eu disse que eu gostei da temporada, ela era muito boa, ela tinha umas paradas meio interessantes, mas ela não tinha me conquistado assim tanto. E tinha alguns fatores em mente que na época eu não consegui me expressar tão bem, eu acredito, mas hoje em dia eu consigo pensar um pouquinho melhor. Talvez seja a animação que é muito boa, mas que não está à altura daquilo que poderia ser, ou então também os personagens que muitos deles não tinham me cativado tanto, e também o fato de que essa temporada, apesar de ter muita coisa acontecendo nela, apesar de ter só 12 episódios de 20 minutos, ela era muito introdutória. Então, por conta disso, eu acabei não conseguindo me conectar tanto com essa temporada quanto outras pessoas conseguiram. E longe de mim dizer que essa temporada é ruim, tá? Essa temporada é muito boa. Mas no meu gosto pessoal, ela não tinha me conectado tanto, eu não fiquei tão preso na narrativa quanto eu gostaria de ter ficado. E justamente por isso eu fiquei com um pé atrás ao assistir esse filme de Chainsaw Man. E eu já tinha ouvido falar que esse arco era simplesmente brilhante, um dos favoritos dos fãs, que muita gente estava com muita expectativa. Eu vi gente da comunidade de anime dizendo que era um dos filmes mais esperados do ano, inclusive comunidade de anime mais comunidade de cinema. Mas, enfim, por conta de eu não ter me conectado tanto com a primeira temporada, não tava com tanta expectativa não. Mas aí o filme lançou, ele foi um sucesso muito grande de bilheteria, sucesso de crítica e de público, todo mundo falando super bem. Mas, assim, por parte do público, eu não vou esperar tanta coisa porque tem muito fã de anime que é um pouquinho enviesado a gostar de produções das franquias que eles gostam. Então, a parte do público eu não levei tanto em conta não, mas o que me surpreendeu foi a crítica que estava lá no topo. Foi o filme mais bem avaliado do Letterboxd de 2025, estava entre os filmes mais bem avaliados do Rotten Tomatoes, uma nota alta no Metacritic, no IMDb, em vários portais de cinema, todo mundo falando super bem desse filme. Eu pensei, vou assistir. E o Japão já me surpreendeu algumas vezes com filmes de grandes franquias, né? Que todo mundo conhece. E que eu não esperava muita coisa, apesar de saber que era boa, mas que acabou me surpreendendo. Um exemplo foi o filme do Godzilla, esse último, né? Que lançou Godzilla Minus One.
Eu gostei muito daquele filme, então quem sabe poderia me surpreender. E felizmente me surpreendeu. Muitas dessas questões que me fizeram não conectar tanto com a primeira temporada, felizmente são corrigidas aqui. Primeiramente, sobre a questão da animação. A animação está lindíssima, velho. Lindíssima. Não é um negócio assim muito tradicional de anime que você vê. Tem animes que são muito bonitos, apesar de serem, ao meu ver, um estilo muito comum, né? Jujutsu Kaisen é um anime muito bonito. Demon Slayer é o anime mais bonito que eu já vi na minha vida, provavelmente. Muitos desses animes atuais são muito bonitos, mas o Chainsaw Man nesse filme não, ele usa traços que são mais comuns com cores muito mais vivas, com um estilo muito mais próprio, com cenários que mudam de cor quando está acontecendo uma cena de batalha. A imagem fica muito mais saturada. Às vezes também tem um uso muito exagerado de vermelho para dar a impressão de uma situação meio tensa, de ser uma barbaridade que está acontecendo. As explosões são muito bem feitas, as cenas de ação são maravilhosas. Então a animação aqui evoluiu tipo uns 500%, tá? Lindo demais, não deve em nada para nenhuma animação de nenhum país no mundo. A animação tá lindíssima e agora sim, faz jus ao mangá. Pelo menos as coisas que eu vi a respeito, né? Porque eu não li. Mas enfim, os personagens aqui estão muito melhores e com destaque para Reze. Que assim, filme de anime shonen que tem romance no meio, pensei, ih, rapaz, acho que não vai dar bom não. Felizmente eu estava errado, a Reze é uma baita de uma personagem com o qual você consegue se importar e aí tem um plot twist no meio do filme, faz você odiar a personagem. Então isso é uma coragem muito grande que eu vejo, né? Que é o filme tentando construir uma personagem que inicialmente você gosta, depois você desconfia um pouquinho dela ao decorrer do filme, e aí quando chega na metade você odeia ela, e chega no final do filme, você tá super torcendo para a relação dela com o Dandy. Você quer que as coisas deem certo, mas você sabe que as coisas não vão dar certo. Então, essa personagem da Reze é uma montanha russa de emoções e ela é muito bem construída. A trama pessoal dela é muito boa, a relação dela com o Denji é muito boa também. Inclusive, eu vi que essa relação entre os dois é baseada muito naquela trilogia Before do Richard Linklater, né? Pra quem não conhece, é aqueles filmes do Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite, que são filmes que eu assisti e que de fato dá para traçar um paralelo muito grande entre essa franquia de filmes e esse filme do Chainsaw Man, porque de fato o romance desses dois aí se parece bastante e eu gosto muito do romance nessa trilogia Before, tá? Então provavelmente seja por isso que eu gostei tanto do romance neste filme. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de romance, mas aqui pra mim, pelo menos, funcionou e muito. E é claro, né? Como eu falei na primeira temporada, ela era muito introdutória, então eu não consegui me conectar tanto com algumas coisas. Aqui já não tem isso, aqui já começa na metade da história, não necessariamente na metade, né? Mas com a história já introduzida, você já conhece os personagens, conhece a motivação deles e vai só acompanhar uma nova jornada a partir do que você já conhece. E felizmente os desenvolvedores desse filme não subestimam o público que já conhecia a temporada anterior e já constroem uma história muito boa. Inclusive, eu acho que ela não é tão excludente assim, tá? Porque apesar de ela não necessariamente introduzir coisas que você deveria ter assistido a primeira temporada para poder entender, não significa que você não vai entender o filme se você não tiver visto a temporada anterior. Não sei se isso fez muito sentido, mas enfim.
você não precisa necessariamente ter visto a primeira temporada para gostar do filme. Eu acho que é melhor você ter visto para ter uma bagagem emocional maior. Mas, enfim, não é um pré-requisito assim muito forte, diferente de Demon Slayer, por exemplo. Aquele ali, você tem que ter visto tudo que teve do anime até então para poder apreciar aquele filme. Esse daqui, não necessariamente. Ele tem começo, meio e fim muito bem estabelecidos. Começa como um filme de drama barra romance. E quando chega na segunda metade do filme, ele vira um filme de ação. E um filme de ação assim, louco, né? De um cara com motosserras no corpo, montado num tubarão, num tornado, atacando uma mulher demônio que explode coisas. Isso é um nível de loucura assim, que eu só consigo imaginar em Mad Max fazendo, por exemplo. Então, cara, a construção desse filme no geral tá muito boa, muito melhor que a primeira temporada. E tipo, não sei se tem defeitos pra falar nesse filme. Talvez algumas cenas sejam um pouquinho mais enroladas, um pouquinho mais lentas, mas eu acho que até mesmo o fato de ser um pouquinho mais lento é importante para desenvolver, para que a segunda metade do filme seja muito catártica, você tipo ter explosões de sentimentos nessa parte final do filme. Então, tipo, é um filme praticamente perfeito, meu amigo. É um filme nota 9 ou 10. Sei lá, vou ficar num 9,5 hoje, pra ficar no meio termo, entre 9 e 10. Mas, tipo, é um filmaço, velho. Um filmaço. E digo mais, quando terminou a primeira temporada, eu pensei, vou assistir o filme, mas não tenho muita certeza. Hoje, eu afirmo, depois de terminar esse filme, eu não vejo a hora de ver a segunda temporada ou o próximo filme de Chainsaw Man, que vem agora, porque agora sim eu estou empolgado e que venham mais filmes ou séries de animes adaptados do cara que criou o Chainsaw Man, que esse cara é muito bom, ele fez Look Back também, que é um filmaço também, que eu fiz vídeo sobre ele, vou deixar aqui na descrição também, não lembro o nome do cara, mas esse cara é muito bom, velho, ele cria narrativas muito boas. Mas enfim, galera, por hoje é só isso. Esse é meu vídeo sobre Chainsaw Man, Arco da Reze. E eu sei o que muitos devem estar se perguntando. E o Demon Slayer Castelo Infinito? Você assistiu? Sim, eu assisti o filme. Antes disso, eu assisti todos os episódios do anime que tiveram até então. Eu fiz essa maratona porque a minha universidade estava de greve. Aí eu tive tempo de assistir todos os episódios a tempo. Aí eu consegui assistir o filme e eu gostei do filme, mas não vou gravar um vídeo sobre Castelo Infinito no momento, porque como o anime de Demon Slayer já existe desde 2019 e eu nunca fiz um vídeo sobre Demon Slayer até então, eu vou esperar para acabar essa saga de Demon Slayer, que deve ser lá para 2029 mais ou menos, porque comigo funciona assim, quando uma série ou um anime, alguma coisa do tipo, ela lança, quando o meu canal já existe, eu vou fazendo vídeo por temporadas, para ir acompanhando a série à medida que ela está sendo lançada. Quando uma série, ou um anime, uma animação é lançada antes do momento que eu criei o meu canal, eu vou esperar ela acabar para poder gravar o vídeo sobre a obra completa. Mas fica aqui registrado que por conta disso não vou gravar um vídeo sobre Demon Slayer Castelo Infinito no momento. Vou deixar sair o último filme da trilogia para poder gravar um vídeo geral sobre o que eu achei de Demon Slayer. Alerta de spoiler, gostei de Demon Slayer, mas a história não é grandes coisa não, tá? Mas isso fica pro futuro. Mas enfim, galera, é isso. Até a próxima e tchau.